Pensando em mim, me depara, sou mais que vencedor. Fala aí pessoal, tudo na paz? Vou deixar esse vídeo salvo no GVT, até porque depois a gente sempre lança no canal do YouTube, tem que ter base. Desde já, você que não é inscrito no canal lá, tem que ter base, que é onde a gente relata e coloca lá vídeos sobre a palavra, sobre a mensagem, de assuntos que realmente, né, a gente vem vivenciando no dia a dia. Também colocamos algumas postagens de louvores, partes de culto, né, de reuniões, enfim. Se você puder acompanhar, se inscrever, vai lá no canal, tem que ter base, exatamente assim como eu estou falando, tem que ter base. Você se inscreve e é bênção de Deus, amém? Pessoal, eu tô com um estudo aqui, que esse estudo aqui eu recebi, na realidade foi um culto, né? Que eu sempre costumo anotar, né? Quando a gente vai assim para um culto, enfim, reunião, quando a gente vai participar de algum momento, a gente costuma anotar. E eu anotei aqui, foi no domingo, 17/9/2017. Então, foram 3 anos já, né? E quem trouxe essa mensagem no dia foi até o pastor Wagner. E aí eu, lendo esses dias, e aí eu quero tentar estar trazendo sempre assim, para a nossa meditação, né, nesse canal do Instagram, para que a gente possa estar compartilhando, e aí você pode estar fazendo suas perguntas, né? E a gente pode estar um contribuindo e um compartilhando com o outro no aprendizado. O texto central é esse aí que vocês estão vendo, Mateus 6, do 25 ao 34, que está fixado. É o texto central, né? Eu não vou me deter a ler, a gente vai por parte e conforme eu for falando, nós vamos dando os versículos, beleza? O primeiro tópico a gente vai trabalhar assim, quando eu fui para o estudo, quando eu fui para o culto, foi muito interessante, que foi assim, né? 8 razões porque não podemos ou não devemos, eu grifei, não devemos nos preocupar. A nossa vida, o nosso natural do ser humano é se preocupar, independente, né, do que a gente vive no dia a dia, mas o nosso natural é a gente se preocupar com as coisas, né? Seja quem tem família, quem tem filho, enfim, até mesmo os jovens têm isso. Às vezes vai fazer uma prova, às vezes é uma situação, às vezes fica pensando no futuro, e o nosso natural é tender a se preocupar com as coisas. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? Então a gente tem essa tendência a se preocupar com o dia de amanhã, né? Eu não vou nem colocar assim com o futuro, porque quando a gente fala futuro parece que está algo tão distante, né? Mas a gente tende a se preocupar com o dia de amanhã. E aí quando a gente vai para o primeiro tópico é o seguinte, o primeiro tópico a gente vai falar, só dar um grau aqui, né? A vida é mais precioso do que o mantimento. Esse é o primeiro tópico. A vida é mais precioso do que o mantimento. E eu quero ler lá com vocês, né? No Mateus 6, versículo inicial para a gente ler, versículo 25, para a gente ter entendimento desse primeiro tópico. Vamos lá? Diz assim:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a sua vida, mas não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, Mateus, quando ele escreve, né, o que Jesus estava trazendo, aquele relato, e aí Jesus ele faz essa pergunta: não é a vida mais do que o corpo, do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então esse é o primeiro tópico. A vida é mais do que o mantimento. E o segundo tópico seria: o corpo é mais do que o vestuário. Então, e aí, Everton, beleza? Tudo na paz, né, meu irmão? Então, assim, a vida é mais importante do que o mantimento. E o corpo é mais importante do que o vestuário. E por que a gente se preocupa tanto, né? A pergunta inicial é: por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós havemos de comer e com aquilo que nós devemos de vestir? Quando a gente passa como cristão, né? E se tem alguma pessoa que de repente for assistir esse vídeo, seja pelo GVT no Instagram, seja pelo YouTube, e você não é cristão, não tome para si essa pergunta, mas para nós, para a pessoa, para rapaziada aí que tá ligado, que é cristã, o que é que nos difere, né, de uma pessoa cristã e não cristã, se nós temos as mesmas preocupações que elas? Como é que nós vamos ser vistos como alguém diferente, de dizer: não, velho, eu creio plenamente no Senhor, eu não me preocupo com o dia de amanhã, eu não fico nessa tensão: poxa, como é que vai ser amanhã, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer? Porque Jesus ele faz a pergunta, né? E o quanto a gente está atento quando Jesus ele pergunta: a vida é mais importante do que o mantimento, né? O mantimento, ele diz, é mais importante do que a vida. Por acaso o vestuário é mais importante do que o corpo? Porque, meu irmão, quando você começa a ter esse entendimento que para o Senhor, o mais importante é a vida. Jesus ele chega diante dos discípulos naquela situação e diz o seguinte: está reunido ali, na realidade os discípulos chegam diante de Jesus e faz assim: Senhor, os despede, porque já está chegando, já é tarde e eles não têm o que comer, e se ficar muito tarde eles não vão ter como voltar. Jesus e aí Jesus ele se expressa dizendo: o que é que nós temos? Não, nós não temos nada, né? A não ser 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse: então vos alimente, então os alimente. Meu irmão, Jesus ele é muito natural, né? E o grande problema da gente nos dias de hoje é que nós nos perdemos quando nós não confiamos mais em Jesus, quando nós não acreditamos no poder de Jesus na nossa vida. É muito fácil a gente dizer assim: não, poxa, você tem o seu trabalho, você faz as suas contas, você se organiza tudo certinho, ou você leva a sua vida toda certinha, nada acontece de diferente, você leva tudo assim certinho, você dizer assim: não, eu estou na dependência de Deus. Meu irmão, você está na dependência do Senhor. É como aquela viúva, sabe? Ela chega diante daquela situação e ela chega aqui, o profeta diz: o que é que tu tem que comer? O que é que você tem para comer? Aí ela chega diante do profeta e diz assim: não, nós não temos nada, a não ser um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e esperar a morte chegar. Aí o profeta chega diante dela e diz assim: então faz o seguinte, faz primeiro para mim. E ela se dispõe sem reclamar, sem questionar, porque você sabe que uma mãe, né, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Quem não é, quem é filho tem mais ou menos uma dimensão. Mas para uma mãe, deixar o seu filho sem comer é algo muito extenso, é algo muito forte, é algo muito... Mas ela não pensou 2 vezes. Por quê? Porque ela olhou assim e disse: não, ele é homem de Deus. Assim quando Pedro fala para Jesus lá no barco: mas mestre, nós já pescamos a noite toda e nada pegamos, mas diante da tua palavra eu lançarei a rede. Então aquela mulher faz assim para o profeta: não, então eu vou fazer. Eu fico imaginando que ela diz assim: não, é profeta,
é homem de Deus. Então se ele está mandando eu fazer, eu vou obedecer, porque é a voz de Deus aqui na terra. Porque um profeta era a voz de Deus na terra, representava a voz de Deus na terra. Então ela diz, não, eu vou fazer. E, irmãos, a Bíblia fala que diante daquela situação não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Porque quando você entende, quando você coloca Deus no centro, você coloca Deus no centro e você fica no centro da vontade de Deus, pode ter certeza. Você pode passar dificuldade? Pode. Eu não estou dizendo que você não vai passar dificuldade. Eu não estou dizendo que você não vai passar aperto, porque aí eu ia contradizer as Escrituras, porque o apóstolo Paulo ele escreve e diz assim, até o exato momento eu passei por dificuldade, até o exato momento eu passei fome, eu passei tribulação, eu passei luta, mas até aqui, né, o Senhor tem me sustentado. Porque a grande questão não é a questão de você sacrificar o seu corpo, sacrificar a sua vida porque você não tem isso, não tem aquilo. A grande questão é de como você entende o que você está passando. Será que você entra em desespero? O que vai fazer a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem é justamente isso. Diante da mesma situação de dificuldade, diante da mesma situação de problema, diante da mesma luta, como é que os dois irão se comportar? Diante de uma morte, diante de uma pandemia, diante de um vírus, diante de uma enfermidade, como é que os dois irão se comportar? Essa é a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Porque diante da dificuldade, a gente tem que entender que o Senhor sempre está conosco, diante das lutas, diante da tribulação. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Romanos, ele diz assim, nem mesmo a morte, nem a luta, nem as coisas que estão por vir, nem a nudez, nada vai me separar do amor de Deus, que está em quem? Ele pregava para os judeus e ali ele estava escrevendo para os romanos. Aí ele diz assim, que está em Deus, nada me separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz assim, olha, nada me separa do amor de Deus, nada. Mas esse amor está em quem? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Cristo, no capítulo 6, no capítulo 6 de Mateus, ele traz algo muito forte. Esse texto, a partir do versículo 25, é muito forte. É você entender a dependência do Senhor. É você olhar assim e dizer, poxa, eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã não está no meu poder, o amanhã não está nas minhas mãos, o amanhã não está no meu domínio, porque eu nem sei se eu vou permanecer vivo no dia de amanhã. Então o amanhã está no poder, o amanhã está no domínio e o amanhã está no querer do Senhor. Eu só tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu só tenho que fazer a minha parte. Se eu trabalho, eu tenho que trabalhar. Se eu tomo conta de algo, eu tenho que tomar conta do mesmo jeito. Se eu estudo, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer com que as coisas elas andem na excelência daquilo que eu estou fazendo. Mas o querer do dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã, como vai funcionar o dia de amanhã, não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor. Eu só tenho que fazer a minha parte. Então isso no segundo tópico, que a gente fala. Quando a gente vai para o terceiro tópico, diz assim, o homem tem mais valor do que os bens materiais. E ainda está no versículo 25. Você vê que 3 tópicos em um único versículo. E a gente entende o quê? Que para Deus nós temos mais valor do que as coisas materiais, do que as vestimentas, do que o alimento. A gente tem mais valor para Deus. Então para Deus, sabe qual é o grande problema? O grande problema que eu enxergo é o seguinte, quando a gente fala de Deus, a gente usa uma forma muito bonita de falar, não, Deus é maravilhoso. Isso tanto faz, quem é cristão, quem não é, enfim. Não, porque Deus, graças a Deus, quando você conquista algo mesmo, Deus e Deus. Mas quando nós vamos para a prática, você vê, a saída do povo de Israel foi uma situação. Eles saíram e eles não precisaram, de muita coisa para sair. Porque teve uma ação de Deus, mandando as pragas até que
Faraó libera e manda eles ir embora. Mas quando eles estão no deserto, precisava de uma ação deles para chegar na terra prometida. Tanto que quando Moisés manda os 12 espias ir olharem, 10 deles quando voltaram disseram: Moisés, realmente a terra é boa, a terra é frutífera, a terra é imensa, mas Moisés, não dá, lá tem gigantes e a gente não tem como vencer. E aí Caleb se levanta e diz: Moisés, a terra é boa, a terra é frutífera, mana, leite e mel, tem cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar, mas eu creio que a gente pode sim ir avançar e derrotar, porque o Senhor está conosco. E aí Josué concorda plenamente com Caleb. Então, irmãos, você vê que lá no deserto foi onde eles foram realmente provados, para mostrar para quem realmente eles eram. Então você não é preparado, você não é provado, você não é aperfeiçoado no seu momento bom. Você é preparado, você é aperfeiçoado no seu momento de dificuldade. É tanto que a gente aprende até através das escrituras, assim como o fogo refina o ouro. Para o ouro realmente ter esse brilho, tirar suas impurezas, ele tem que passar pelo fogo. Então às vezes a gente chega, um exemplo, a gente chega agora, chegou ano 2021, a gente chega para as pessoas e diz: não, feliz ano novo, esse ano vai ser de vitória, esse ano vai ser de bênção, esse ano vai ser de conquista. Mas você já parou para pensar que você só vai alcançar vitória se você tiver lutas, batalhas? Você só vai realmente conseguir ter sucesso se você passar por momentos de luta. Ninguém consegue vitória, ninguém consegue alcançar algo assim: ah não, consegui do nada. Então se você anda jogando, se for tratando financeiro, você anda jogando na Mega Sena e diz assim: ah, ganhei tal valor na Mega Sena, vou agora desfrutar. E nem essas pessoas que ganham, você vê aí que a maioria se perde por total. Mas meu irmão, a gente tem que aprender a ter uma dependência no Senhor. Enquanto a gente não aprende a depender literalmente em Deus, confiar plenamente no Senhor, a nossa vida, a gente vai regendo sempre na força do nosso braço, entendeu? A gente precisa confiar sem... Eu não estou falando que é 10, que é 20, que é 30. Eu estou falando que a gente precisa confiar 100% no Senhor. Nós precisamos confiar 100% no Senhor, porque Ele é o único que conhece o futuro. Ele é o único que sabe como é que vai funcionar o dia de amanhã. Não adianta a gente estar se angustiando. É tanto que as Escrituras dizem assim: então deixe cada mal para o seu próprio dia, porque já cabe para cada dia o seu próprio mal. Não adianta a gente estar se preocupando com as coisas que ainda irão acontecer, ou que não pode ser que aconteça isso. E aí a gente deixa de viver no Senhor para viver na preocupação. E aí, meu irmão, não tem como. Não tem como a gente viver Mateus 6, do versículo 25 ao 34, não tem como. Porque não adianta a gente abrir nossa boca e dizer: não, eu sou cristão, eu confio. Porque as Escrituras dizem assim, ó, lá no livro de Salmos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Você vê que quando fala de confiança, quando fala de entregar ao Senhor o que você tem, é realmente você dispor, você dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu entrego minha vida no Senhor, está aqui, Deus, nas tuas mãos, está aqui diante do Senhor. Eu creio que tudo que eu tenho é do Senhor, então eu vou fazer a minha parte, eu não vou me desesperar, eu não vou querer correr, fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, não. Eu vou ficar na dependência do Senhor. Irmão, se você ficar na dependência do Senhor, a sua vida ela não muda assim: ah não, a minha vida mudou um pouquinho depois que eu fiquei na dependência do Senhor. Não, é que nem um ditado popular. Se você ficar na dependência do Senhor, a sua vida ela vai mudar da água pro vinho. Por quê? Porque a sua mente ela não vai mais trabalhar em cima do problema, em cima da preocupação, em cima da situação. Sua mente vai trabalhar diante daquilo que o Senhor está preparando para você, diante das dificuldades, sabe? Quando José se expressa lá, e ele diz assim, quando ele se revela aos irmãos dele, e ele diz assim:
Não, não se preocupe, porque não foi vocês que me enviaram para o Egito, mas foi Deus que me trouxe para cá para poder suprir as necessidades de vocês. Irmão, você consegue enxergar a visão que José teve? Ele disse assim, olha, não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me mandaram para cá, não. Foi o próprio Deus que me trouxe para que hoje, em meio a essa crise, eu pudesse ter alimento para minha família. Quando você entende a dependência do Senhor, quando você entende o que o Senhor está fazendo na sua vida, quando você passa por uma dificuldade, você não questiona, você não reclama, não, ao contrário, você diz, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu a mim para viver essa situação. O Senhor escolheu a mim para esse caminho, para esse percurso, para liderar essa situação, para passar por isso, para poder mostrar para as pessoas que sim, é possível a gente passar por isso e sair vencedor, é possível a gente passar por isso e não viver reclamando, não viver questionando, mas dar graças ao Senhor por tudo. Então, viver na dependência do Senhor é algo que todo cristão tem que viver, mas infelizmente poucos têm vivenciado isso. As pessoas elas têm se desesperado, as pessoas elas têm se angustiado querendo viver da sua forma, do seu jeito. As pessoas cada vez buscam mais nas coisas da terra e não nas coisas do Espírito. O apóstolo Paulo escreve e diz assim, aquele que vive no Espírito, ande também no Espírito. Não é só você dizer, não, eu vivo em Espírito, você tem que andar. E o que é que ele quer dizer com isso? Quando ele diz, olha, aquele que vive no Espírito, ande também. O andar é o cotidiano, é você, onde você estiver, você vai estar andando, você vai estar caminhando, mas você, onde você estiver, você vai entender que você está na dependência do Senhor. Não, eu estou vivendo em Espírito, mas eu ando também em Espírito. Eu não sou só uma pessoa que diga assim, não, esse momento aqui, agora eu vou resolver, não, eu confio plenamente no Senhor, porque eu sou uma pessoa que ando no Espírito, eu entendo aquilo que Deus ele tem para mim, eu entendo aquilo que Deus ele quer para minha vida. Se não aconteceu hoje, se não aconteceu amanhã, se não aconteceu depois, mas eu sei que assim como fala em Eclesiastes, há um tempo de Deus para minha vida, há um tempo determinado. Quando você confia na plenitude do Senhor, meu irmão, a sua vida, se ela não mudar, pode ter certeza. Quando eu digo mudar, é porque às vezes a gente vai falar uma coisa, não mudar, as pessoas acham assim que, não, eu estou desempregado, aí o Enzo disse que a minha vida vai mudar, eu vou arrumar um emprego, eu já vou crescer na empresa, já vou conseguir comprar uma casa, comprar um carro. Não, meu irmão, estou falando mudar, é mudar aqui, ó, é mudar aqui. É que nem a palavra fala lá no livro de Coríntios, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudar aqui, é em meio à tribulação. Você sabe o que é você ter paz? Quando a Bíblia fala assim, a paz do Senhor, né? Ela excede todo entendimento. Você sabe o que é a paz? Quando você diz assim, não, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Meu irmão, você ter paz, não é, não, eu estou vivendo em paz. É em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tribulação, as pessoas sendo afligidas, as pessoas angustiadas, entrando em depressão. Em meio a tudo isso, você está em paz, em espírito de paz, você está tranquilo. As pessoas olham para você e veem você como um refúgio. Dizem assim, meu irmão, eu vou conversar com eles, eu vou conversar com o irmão A, com o irmão B, porque eu sinto paz quando eu converso com ele. Porque em meio à guerra, em meio à luta, em meio às dificuldades, ele transmite paz. Mas quem é que nos dá essa paz? Quem nos dá essa paz? Não é o Senhor? Não é o Senhor Jesus? Através de quem? Através do seu Espírito que habita dentro de nós. Então, no quarto tópico, né, diz assim, o homem tem mais valor do que as aves do céu. E aí, a gente já pula agora para o versículo 26, quando diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Irmãos,
eu fico imaginando, eu fico me perguntando, às vezes eu digo, poxa, será que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Porque está muito implícito, está muito na cara. Será que as pessoas têm dificuldade de entender esse versículo? Jesus está dizendo, olha, não veio as aves do céu, elas nem semeiam, elas nem plantam, nem colhem, mas o meu Pai não vos deixa, não deixa faltar nada a elas. Aí Jesus faz a pergunta, porventura, não valeis mais vós do que as aves dos céus? Eu fico me perguntando, meu Deus, por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente se desespera tanto? Por que a gente corre tanto? Às vezes as pessoas amanhecem, preste atenção, as pessoas amanhecem e vão dormir e não conseguem ter um momento de 5 minutos, de 10 minutos com o Senhor, porque é tudo muito corrido. Acorda de manhã, vai lá, toma café, toma banho, corre, vai para o trabalho. Quando volta, já volta cansado, mas ainda tem coisa para resolver. Vê dali, vê daqui, mexe no celular, olha o WhatsApp, olha o Instagram, olha alguma coisa e tal, e aí vai dormir. Não consegue ter um tempo de relacionamento. Eu fico pensando, meu Deus, eu sou pai. E muitas pessoas que irão assistir esse vídeo também é pai, é mãe. Eu fico pensando, já pensou se eu passo o dia todinho, chego diante do meu filho e ele não me dá nenhum valor? Como é que eu me sentiria? De eu estar ali olhando para ele, em nenhum momento ele chegar e dizer, pai. Meu irmão chega em casa, o meu filho quer me agarrar, o meu filho quer me abraçar, o meu filho quer brincar comigo, o meu filho quer estar comigo. Eu digo, meu Deus, olha a comparação que eu estou fazendo, com o quanto está distante, mas eu chego para Deus e digo, meu Deus, assim como o meu filho reage comigo, eu quero ser com o Senhor, eu quero me jogar nos teus braços, eu quero poder querer brincar com o Senhor, querer chorar com o Senhor, querer desabafar com o Senhor, eu quero ter tempo com o Senhor. Então, irmãos, o grande problema é a gente correr. A gente sabe por que a gente corre tanto? Por conta disso aqui, ó. A gente corre porque a gente tem que vestir, a gente tem que se alimentar, e a gente corre. Mas aí a gente quer mais, e as oportunidades elas vão surgindo, né? Diz várias mensagens que o meu pastor já trouxe aqui. E ele diz assim, cuidado, porque às vezes o diabo ele não consegue te parar, ele te acelera, que é para você não ter tempo. E aí uma vez o pastor Edson também trouxe um estudo, né, sobre o povo do Egito, que quando eles começaram a entender e Moisés estava lá tentando tirar, o que foi que o faraó fez? Deu mais trabalho, porque quanto mais trabalho eles tinham, eles não tinham tempo para parar, para pensar, para querer buscar a Deus. Então, quanto mais trabalho é nos dado, menos tempo nós teremos com o Senhor. Quanto mais trabalho vem para as nossas mãos, quanto mais atividade, e eu falo isso até dentro das igrejas também, porque às vezes a pessoa trabalha tanto dentro das igrejas, dentro dos templos, que não tem tempo para ter um relacionamento com o Senhor. E não adianta, nós precisamos. Jesus está dizendo, poxa, vocês não estão vendo? Olha, observa as aves do céu, quem dá de comer a elas? Elas não plantam, elas não colhem, mas o meu Pai Celestial não vos deixa faltar nada. Quem é que tem mais valor? São as aves ou são vocês? Então eu faço essa pergunta para vocês nessa noite. Quem tem mais valor para Deus? Será que são as aves ou somos nós? E por que nós não conseguimos confiar no Senhor? Por que nós não conseguimos nos tornarmos dependentes no Senhor? Meu irmão, Deus, Ele nos ama de verdade, Ele nos ama com amor incondicional. Você talvez que não seja cristão, você esteja assim se perguntando, assistindo, dizendo assim, como é que você tem tanta certeza? Acreditar em um Deus que você não está vendo e ainda dizer que Ele te ama tanto, sabe? Porque é algo tão real, né? É como eu estou aqui falando com vocês, é algo tão real, é uma forma tão forte que eu sinto o amor de Deus, tão forte mesmo, que a gente olha assim e vê aquilo que está escrito na palavra, que está nas escrituras, naquilo que é falado. Quando a gente lê, a gente começa a entender que o amor de Deus por nós é algo que não tem explicação. Porque Deus ele nos ama tanto, que ele foi capaz de dar o seu Filho por nós. E aí você tem que ter um entendimento que, não, mas Deus deu o Filho dele, sabia do que ia acontecer, que o Filho dele ia ressuscitar, ia voltar, e era um tempo passageiro, estava tudo certo. Não, irmão. Ele teve que tirar
sabe, o poderio, vamos dizer assim, de Deus, todo aquele poder que ele tinha na glória, e ele teve que vir como um homem carnal, sentindo os desejos. Jesus, ele sentia os desejos. Jesus, ele venceu os desejos. Jesus tinha as suas necessidades. Ele venceu as necessidades. Jesus, ele alcançou, sabe, e passou por tudo isso. Imagine alguém que estava diante de Deus no trono, sendo Deus, né? Que a gente que estuda, a gente tem um entendimento que Jesus é Deus, e aí vem até a terra, desce para se entregar por nós. Irmão, a gente infelizmente a gente esquece do amor que Jesus, do amor que Deus derramou sobre nós. A gente esquece, porque se a gente lembrasse, se a gente entendesse o sacrifício de cruz, a gente também entenderia a dependência de viver no Senhor, de confiar plenamente no Senhor, de se entregar por inteiro ao Senhor. Porque Jesus, ele sempre ensinava, Jesus, ele sempre mostrava para as pessoas que o confiar no Pai, que o confiar em Deus, que o confiar nele, em Jesus, transformava e mudava toda a sua vida. Quando a gente diz assim, olha, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já parou para pensar que na realidade não somos nós que aceitamos Jesus, mas é Ele que nos aceita? A pergunta deveria ser essa: olha, você quer que Jesus te aceite nessa noite como seu único e suficiente Salvador? Porque, meu irmão, é Jesus que nos aceita como nós somos. A gente chega todo quebrado, todo podre, todo troncho, todo errado, cheio de defeito, cheio de problema, e aí a gente se lança nos pés do Senhor. Outra pessoa não nos aceitaria, né? Até dar uma ajuda, até dar um suporte, um tapinha no ombro, mas nos aceitar de verdade não nos aceitaria. Mas Jesus, diante de todos os nossos erros, diante de todas as nossas dificuldades, Ele nos aceita, transforma a nossa vida, faz com que o nosso caráter seja mudado, moldado, transformado, e nos coloca num lugar de destaque, porque é isso que Jesus faz conosco, nos coloca num lugar de destaque. E aí ele diz assim, olha, agora você só tem que aprender a confiar em mim, agora você só tem que aprender a depender de mim. Nós começamos a caminhar no Evangelho, começamos a caminhar, e a gente, poxa, tal, mas depois a gente quer alcançar as coisas, e aí a gente começa a deixar Deus de lado e achar que nós já conseguimos fazer da nossa forma, da nossa maneira, e andar com as nossas pernas. E é aí que a gente começa a se perder, e é aí que a gente começa a deixar de confiar no Senhor. No tópico 5, a preocupação não consegue mudar o corpo, né? A preocupação não consegue mudar o corpo. Versículo 27. Vamos ler aqui para a gente ter um certo entendimento. Diz assim no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, olha a pergunta de Jesus. Qual de vós, que por mais preocupado que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Pode aumentar, pode acrescentar mais algum dia de vida por essa preocupação toda? Meu irmão, se você não conseguir entender isso, rapaz, é porque assim, tá tão claro na nossa mente, tá tão claro assim, Jesus está dizendo assim, não adianta, por mais que você corra, por mais que você faça, será que você não olha para as pessoas? Poxa, a gente viveu um ano de 2020 difícil, pessoas fizeram planejamento de 2019 para 2020, pessoas correram, pessoas montaram suas empresas, pessoas fizeram tantas e tantas coisas, mas não conseguiram alcançar o que planejou, não conseguiram viver. Quantas pessoas se foram e os planejamentos ficaram? Meu irmão, não adianta a gente correr tanto, não adianta a gente se preocupar tanto, porque fazendo isso a gente não vai acrescentar um côvado sequer no curso da nossa vida, porque o dono da vida ainda é Deus, sabe? A Bíblia nos ensina que a gente pode até planejar, a gente pode até preparar, fazer, mas só que a palavra final, ela sempre vai vir do Senhor. A palavra final, ela sempre vai vir do Pai.
a gente vai sempre viver assim, ó. Poxa, eu vou planejar, sabe, vou fazer assim em fevereiro, março, abril, maio, junho e tal. Aí você pode dizer, isso é errado então eu planejar, programar o meu futuro. Não, não é errado. Você pode planejar uma viagem, você pode até pagar para fazer, né? Pagar antecipado, dizer, não vou ficar pagando a viagem, porque quando eu for viajar daqui a tantos meses já está pago. Não tem problema nenhum. Sabe onde é que está o problema? O problema é quando você entra em desespero por algo que ainda vai acontecer, um determinado problema, uma situação, uma dívida, o que for, e você fica desesperado, aí corre de um lado, corre do outro, vem para cá, vai para lá, para ver se aquilo consegue ter uma mudança, para ver se você consegue resolver aquele problema, quando você só poderia descansar no Senhor, quando você deveria tão somente só confiar nele e dizer, Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe quanto eu ganho, quanto eu faço, então eu vou continuar trabalhando, me esforçando, mas Deus, eu não vou correr além do que eu devo, porque a minha vida, ela não é minha, ela é do Senhor e ela está nas tuas mãos. Então se o Senhor cuida das aves do céu, se o Senhor cuida dos lírios do campo, se o Senhor me fala que por mais que eu venha correr eu não vou conseguir acrescentar, então eu vou estar em paz, meu irmão. E aí você vai descansar no Senhor, pode ter certeza. Escute o que eu estou lhe falando, eu estou falando por experiência própria de uma pessoa que vivenciou várias experiências com o Senhor, em confiar nele, em acreditar 100% que naquele momento o Senhor iria fazer, e Ele sempre fez, e Ele sempre resolveu. E diante das circunstâncias, diante das dificuldades, antes você passou por dificuldade, passei por muita dificuldade, mas diante de tudo isso, eu me mantive firme no Senhor. Eu me mantive firme. Eu disse, Senhor, eu confio em Ti e sei que para cada situação o Senhor sempre vai ter uma resposta. Então eu confio no Senhor plenamente. E meu irmão, pode ter certeza que Deus Deus sempre fez a vontade dele na minha vida. Hoje eu busco andar totalmente na dependência de Deus. Às vezes as pessoas dizem, meu irmão, eu não sei como é que você consegue assim viver dessa forma tal. De meu irmão, porque hoje eu dependo de Deus, hoje eu não me preocupo com, sabe, eu não fico preocupado. Eu tenho um filho que não é meu, é de Deus. Eu tenho uma esposa que não é minha, é de Deus. Eu tenho uma empresa que não é minha, é de Deus. As coisas que eu tenho não é minha, é dele. Sabe que Paulo escreve a Timóteo e diz assim, Timóteo, diante dessa situação que você está vivendo, tendo que comer, tendo que vestir, esteja com isso contente, esteja com isso alegre. Se você tem o que comer, tem o que vestir, esteja com isso contente. Então assim, olha o que Paulo expressa para Timóteo, que estava pastoreando aquela igreja naquele momento, que possivelmente iria pastorear a igreja de Éfeso. Olha a expressão. Então, irmãos, às vezes a gente se preocupa demais, né? Com as coisas. Às vezes a gente tem o que vestir, a gente tem o que calçar, tem o que comer, mas a gente quer sempre algo a mais. A gente está que nem o povo de Israel. Comer carne todo dia é bom, a gente come a primeira vez, o primeiro mês, tal, mas realmente, se você ficar comendo carne todo dia, vai chegar uma hora que você vai dizer, meu irmão, não aguento mais comer carne, né? Você vai querer, e foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel questionou porque só estava comendo maná, e aí Deus vai e manda a carne, e as escrituras dizem assim, que eles comeram carne que saía até pelas suas narinas. Porque, irmãos, o nosso papel diante daquilo que é posto na nossa mesa é dar graça. Porque quando você pensa em quem está na sua frente e diz assim, poxa, eu estou comendo esse pão com manteiga, mas o vizinho ali, fulano de tal, está comendo pão com queijo, passando requeijão. Aí você já vê, mas se você olhar para trás, você vai dizer, poxa, estou comendo esse pão com manteiga, mas tem um cara ali que não tem nada para comer. Então tudo é onde está o seu olhar. Para onde você está olhando? Então, meu irmão, se todo dia você comer pão com manteiga e você dizer, poxa, o cara ali não tem, você vai sempre agradecer. Mas se você comer pão com manteiga olhando para o cara que está comendo pão com queijo, você vai sempre reclamar. E é assim. A gente tende a olhar para as pessoas que têm mais e a gente quer reclamar, quer questionar de Deus. Você não lembra de Asaf? Vai para o Salmo 73 e você vai ver Asaf dizendo,
poxa, os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei para os ímpios e vi que eles não tinham dificuldade nem na sua morte. Então você vê que um cara como Asaf, veio no tempo de Davi, levita, cheio da unção, que o que a Bíblia descreve de Asaf é algo muito forte, mas você vê que ele diz assim, a expressão, os meus pés quase se desviaram porque eu olhei a prosperidade do ímpio. O problema da gente é porque a gente tende a olhar para as pessoas que faz viagens, que tem um carro melhor, que tem uma casa melhor, que tem uma estrutura melhor. Então a nossa tendência é olhar para isso. E quando nós colocamos nossos olhos nessas coisas, nós passamos a reclamar, ou então nós passamos a querer correr mais e esquecemos de viver na total dependência do Senhor. Mas vamos dar continuidade. O tópico 6. Os homens são melhores do que as plantas, que foi justamente isso que eu falei, né? Do lírio do campo. 28 e 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí Jesus, ele pega pesado, porque ele no final vai dizer, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus veste assim os lírios, ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Tá vendo, irmão? Não tem dificuldade. Sabe qual é a nossa dificuldade? É não crer. Nossa dificuldade é não crer. Porque Deus, assim como Jesus falou, qual o filho que pedindo pão, né, o pai vai dar uma pedra, né? Qual o filho que pedindo peixe, o pai vai dar uma serpente? Não, irmão, não tem como. Sabe qual é o nosso problema? É não confiar, porque Deus, ele sempre quer dar o melhor para a gente. Só que é óbvio, o nosso coração é enganoso e Deus, ele sempre quer nos preparar. Deus, ele vai sempre nos provando para um crescimento, nos colocando para algo maior. Porque eu entendo dessa forma, se eu passo determinado problema, determinada dificuldade de provação, é porque Deus, ele está me preparando para algo maior. Porque se eu não passar pela essa primeira fase, eu nunca vou chegar na outra. Porque a outra eu vou ter outra dificuldade. É tipo Davi, se eu não matar o leão, eu não consigo matar o urso. Se eu não matar o urso, eu não consigo matar o gigante. Se eu não matar o gigante, eu não consigo matar os exércitos. Então, é necessário fases nas nossas vidas. Fases. Você precisa passar, você não tem como dizer, não, passei por isso, agora vai ficar tudo bem. Não, tem fases. Desde a criança até você morrer, você vai passar por fases que você vai crescendo, a sua fé vai evoluindo, as experiências, elas vão surgindo e você vai começar a ter o que passar para as pessoas, e você vai ter instrução, e você vai ter conselho, e você vai ter palavra, e você vai ter vivência, e você vai ter autoridade de poder falar, porque você viveu, porque você vivenciou cada momento. Então, meu irmão, está preocupado com o que vai vestir? Os lírios dos campos se vestem melhor do que você, mas eles não fazem nada. É o próprio Deus que trata disso. Está preocupado com o que você vai comer? As aves do céu estão aqui voando, de manhã, de tarde, de noite, tudo voando. Mas quando é o horário de comer, sempre tem o que comer, porque quem prepara é Deus. Então não se preocupe, não se angustie. Pega os seus filhos, pega a sua esposa, pega o seu esposo. Se coloque na dependência do Senhor. Orem, agradeça diante da situação. Meu irmão, eu queria poder contar muitas coisas, mas assim, no Instagram fica mais difícil, mas haverá momentos, eu vou procurar estar gravando mais vídeos e contando sempre algumas experiências que eu tive. Eu lembrei agora de algo que aconteceu hoje, e isso me fez assim, né? Enfim. Mas a dependência no Senhor faz com que você seja um cristão melhor. Confiar no Senhor
acreditar no Senhor, entregar sua vida ao Senhor por completo, faz com que você viva diferente. E aí as pessoas vão começar a identificar e vai haver diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. No tópico 7 diz assim: a providência de Deus está sobre toda a criação. Versículo 26 ao 32. Deus conhece você em cada detalhe. Deixa eu ler aqui, né? Vamos ler. Eu vou ler como eu já li o 30, eu vou ler o 31 e o 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você entende o que eu falei anteriormente? A diferença de quem serve e quem não serve? Jesus está dizendo assim: olha, não esteja preocupado dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque os gentios, porque Jesus até então veio para os judeus. Os gentios é que se preocupavam com isso. Mas ele diz assim: mas o vosso Pai sabe exatamente o que você precisa. Irmão, não, se você ler esse texto e não criar dentro de você uma compreensão, fica muito difícil. Porque o texto está muito claro. Jesus está dizendo: olha, o vosso Pai sabe exatamente o que você necessita. E assim é a minha oração. Eu digo direto para Deus: eu digo, Deus, o Senhor está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo. Então o Senhor sabe o que eu necessito. Não tem para que eu estar me preocupando e me angustiando. Eu quero é almas, eu quero é correr atrás de almas, eu quero é correr atrás de vidas, ver pessoas transformadas, ver pessoas saindo do mundo das drogas, ver pessoas saindo do mundo da prostituição, ver pessoas saindo de situações que para o mundo é impossível. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou me preocupar e olha que eu tenho um filho, mas eu digo direto à minha esposa: a gente tem que ensinar o nosso filho desde cedo. Não vamos nos preocuparmos com isso, porque o Senhor sabe da nossa necessidade. Eu quero me preocupar com as vidas. Eu quero olhar assim e dizer: Senhor, me diz para onde ir, me diz o que fazer, me dá um norte, me dá uma direção, porque eu quero fazer conforme a Tua vontade. Me dá uma palavra de vida, me dá uma palavra que transforme, porque o Evangelho é poder. O apóstolo Paulo escreve e diz assim: porque para aqueles que creem, a mensagem da cruz é poder, mas para aqueles que perecem, né, realmente não é válido, porque eles não creem. Mas para quem crê, a mensagem é poder, a mensagem transforma, a mensagem edifica, a mensagem traz vida. Então, irmãos, a gente tem que estar ligado no céu, ligado nas coisas do Espírito. E a gente vai entender plenamente o que está descrito em Mateus 6, do 25 ao 34. E aí no último tópico diz assim: a preocupação é inútil e pecaminosa e não deve ser tolerada. Eu sei que é forte. Que nem eu disse, quem trouxe essa mensagem em 2017, essa mensagem foi o pastor Wagner. E aí eu estava lendo, estudando, aí lembrei dessa mensagem aí. E aí foi um tópico final que ele colocou: a preocupação é inútil e pecaminosa e não deve ser tolerada. E eu creio em número e gênero nesse tópico assim. Por que a preocupação é inútil? Por tudo isso que a gente viu. Porque a gente se preocupando não vai conseguir aumentar um côvado no curso da nossa vida. A gente se preocupando não faz a gente melhor nem sequer do que as aves, nem sequer do que as plantas. Então a preocupação ela é inútil, não vai resolver nada, não vai mudar nada. E aí ele colocou aqui: e pecaminosa. E realmente, porque a gente entra em desobediência com Deus. Porque se Jesus está ensinando algo, dando um ensinamento que a gente tem que depender do Senhor e a gente não depende, fica só se preocupando, a gente entra em pecado, a gente entra de certa forma em desobediência e não deve ser tolerada. Meu irmão, você não deve realmente tolerar isso na sua vida. Eu sei que uma coisa eu aprendo: não adianta a gente se preocupar, a gente tem que fazer a parte da gente, ou seja, buscar a solução para o problema. Mas antes, quando você diz assim, buscar a solução para o problema, a gente não vai ter que correr, não vai ter que fazer, não. Quando eu digo buscar a solução para o problema, eu digo assim: confiar em Deus, a resposta vem dele e a gente vai fazer diante da resposta que ele deu.
não diante daquilo que a gente está querendo fazer, da forma que a gente está querendo fazer, mas diante daquilo que Ele deu. Mas como é que eu vou saber que foi Deus que deu? Quando você tem intimidade com Ele, quando você cria um relacionamento com Ele. E aí eu vou ler os últimos versículos para a gente ter um entendimento desse tópico. 33 e o 34. O 33, que é o mais conhecido, né? Que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, você vê que no último tópico, né, para o último tópico, o quanto é forte. Traz o versículo mais conhecido: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, Jesus expressa no 34: porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Irmãos, eu sei que não é fácil viver na dependência de Deus, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Porque eu me comparar com uma planta, com uma ave, eu não aceito não, irmão. É por isso que quando, no caso, o pastor Wagner escreveu isso aqui para mim, ele está certo mesmo. Eu não tolero não isso não. Você ser comparado com a planta e com a ave, e a ave e a planta ser melhor do que você. Jesus diz aí: não vê os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele, mas eles não fiam, eles não colhem, eles não fazem nada, mas o meu Pai os veste assim. Não vê as aves do céu, meu irmão? E você não entender isso, que é a dependência, que é viver na dependência, que é estar no Senhor. Não, irmão, é difícil. A gente dizer assim, nós dizemos assim: não, eu sou cristão. Você é cristão? Eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu não consigo viver na dependência do Senhor. A gente dizer: não, eu sou cristão, mas eu não consigo alcançar a dimensão daquilo que Deus tem para a minha vida. É um cristianismo meio apagado, né? Um cristianismo meio assim, fica fora de lógica. Porque todas as escrituras, quando você vai ler toda a escritura nos ensinando a ficar na dependência do Senhor. Você lembra de Abraão? Abraão, ele chega assim, né? Leva o seu sobrinho Ló. E aí ele diz: não, Ló, diga para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é você confiar demais no Senhor. Dizer assim: poxa, eu confio que para onde eu for, o Senhor está comigo, eu serei abençoado. E aí Ló vê aquele campo verde, tudo muito bonito, e ele: não, eu vou para ali. Irmão, quando você confia, você confia. Quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, quando você diz assim: Deus, eu confio plenamente no Senhor, tudo é diferente. Então assim, eu vou deixar esse vídeo salvo, né, com esse estudo, que nem eu disse, foi uma mensagem, né, que eu recebi essa mensagem no dia 17/9/2017, num culto de domingo à noite, lá no Ministério Reviver, lá no Jacintinho. E para mim é algo que fala muito forte, esse texto ao meu coração. No decorrer dos dias, vamos estar tentando gravar mais vídeos. Tem outros estudos aqui também de outros líderes, tem estudos também que eu mesmo preparei, e vai dar pra gente compartilhar, né? E aí as pessoas vão começar a ficar mais à vontade para perguntar, para poder expressar, para tirar suas dúvidas. Mas aí eu vou deixar salvo, você pode compartilhar com alguém. Vou deixar salvo também lá no YouTube, no canal Tem Que Ter Base. Você compartilha, você se inscreve, você, enfim, se você achar que deve também, né? Se você achar que foi válido o assunto, o estudo, compartilha com alguém que você quer e deixa Deus te conduzir. São tempos novos, né? São tempos novos. A gente viveu aí um ano de muita experiência em 2020, e eu creio que, independente do que eu venha viver em 2021, eu estou na dependência do Senhor. Independente do que venha acontecer em 2021, eu estou na dependência do Senhor. Então, o que Ele preparou para mim, ninguém consegue tirar, né? A Bíblia fala através de Jó que nem mesmo os seus pensamentos podem ser impedidos. Já era.
Estou na dependência de Deus e desejo que você faça o mesmo. Fique na dependência do Senhor. Vamos aqui orar, agradecer a Deus, né? Amanhã, já estou na vibe do feriado, mas amanhã é domingão. Deus abençoe, vai ser domingo de muita paz, eu creio. Que o Senhor nos ajude e nos dê força. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, diante dessa situação, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a viver na tua dependência, que o Senhor nos ensine a confiar plenamente no Senhor. Somos falhos, muitas vezes deixamos ser levados pela força do nosso braço, onde nós erramos, porque a tua palavra diz, maldito aquele que confia, né, em outro homem, na realidade não é nem outro homem, maldito aquele que confia no homem, na força do seu próprio braço. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a confiar tão somente no Senhor. E seremos assim como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Pai, eu te peço obrigado por tudo. Nos perdoa, Senhor, se nós temos falhado. Nos perdoa se temos sido negligentes com a tua obra. Nos perdoa se temos deixado de fazer aquilo que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer. Deus, te amo acima de todas as coisas, eu te amo acima do meu filho, da minha esposa, da minha família, do meu negócio. Eu te amo, Deus, acima de tudo. O Senhor é o único ser capaz de mudar realmente a vida de uma pessoa. Então eu te peço, Deus, que essa palavra ela possa entrar no coração de pessoas e mudar realmente o curso da sua vida. E realmente fazer com que elas entendam que só dependendo do Senhor, só tendo o Senhor como único Rei e Salvador, só ficando na tua dependência, é que elas irão alcançar a plenitude do Senhor. Obrigado, Deus, te amo acima de tudo. Toda honra e toda glória, que todo louvor seja para ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até um próximo vídeo. Eu não posso dizer assim quando eu vou estar gravando, porque realmente assim nós temos as atividades. Eu chego em casa, meu filho quer estar sempre presente, brincando e tal, e às vezes a hora passa e fica. Mas na medida do possível eu vou sempre estar tentando gravar um vídeo, outro. E aí vocês também podem publicar. Antes eu queria que você falasse sobre esse assunto. Se eu não souber, se eu não tiver um domínio, a gente vê outra pessoa, grava um vídeo, que sempre tem pessoas que, né, a gente tem que ter a humildade e a consciência daquilo que a gente consegue ter um certo domínio ou não. Mas vocês podem se inscrever, a gente vai estar falando sobre qualquer tipo de assunto que for preciso falar, a gente fala assim abertamente, dentro das escrituras, é claro, com base nas escrituras. Tamo junto, fica debaixo de muita paz, em nome de Jesus. Amém, Deus. Fui aumentar a música aqui pra gente acabar bem, adiantei a canção. Ao vivo é assim mesmo. Fica na paz, Deus abençoe.